A Dilma Rousseff agora ela é responsável por liderar a integração das economias dos BRICS. A coesão desse bloco de países, ela já passou assim por altos e baixos, né? E a expectativa do Brasil é de que melhore, é de que seja possível estreitar esses laços. Houve um tempo em que se falava muito dos BRICS, né? Aí o termo caiu em desuso, assim, no noticiário. Reparou? Teve um boom, assim, falava-se muito dos BRICS e tal. Ixi, já vai década, hein, cara? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? África do E aí, veja você, o tempo foi passando e esses BRICS representados nessa sigla eram tidos como os emergentes, quer dizer, aquilo que emerge, aquilo que sobe, né? O tempo passa e o que acontece? Vamos lá. Eu já tentei contar essa história aqui, resumir. A Rússia está fazendo guerra, o que mais? A África do Sul está de boa na dela lá. A China, de fato, virou superpotência e emergiu, né? A Índia está fazendo cinema e o Brasil se fudeu. Eu gostei do cinema. Gostei do cinema. Ainda faz sentido falar em BRICS nos tempos de hoje, né? A atual diplomacia brasileira acha que sim, o Itamaraty hoje acha que sim, né? E por isso uma ex-presidente está indo para esse banco que concentra iniciativas dessas economias que, ok, né? A integração não é a mesma, teve altos e baixos, mas não é pouca coisa, né, cara? Se somar China com Índia, com Brasil, não é pouca coisa. Vamos voltar no tempo para a gente entender que integração era essa entre BRICS. 10 anos atrás, aí, olha só. TV Estadão. Os países que formam os BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, reunidos na África do Sul, na cidade de Durban, tomaram algumas decisões, avançaram em algumas decisões bastante importantes. Por exemplo, decidiram criar um fundo de 100 bilhões de dólares para o socorro mútuo dos países em caso de necessidade de liquidez, em caso de falta de recursos externos para cobrir as contas, o balanço de pagamento do país. Muito bem. Agora avança no tempo, né? Você tem essa iniciativa, foi anunciada lá atrás. Olha os BRICS, eles estão trabalhando juntos. Um quer ajudar a amortizar aí os problemas dos outros e tal. Vamos integrar essas economias. Estava lá a iniciativa. Quem é que vai gerenciar esse troço agora? Vamos para a CNN nesse 29 de março de 2023. 8 minutos, o 360 está de volta com atualizações sobre Dilma Rousseff hoje, no seu primeiro dia de mandato como presidente do Banco dos BRICS. Ela foi recebida na sede do banco em Xangai. Quem traz mais informações, claro, é o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins. Américo, a gente já tem informações. Américo não é analista, é analista sênior. Porra, os caras fizeram questão de enfatizar. Olá, Tainá, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Dilma Rousseff tinha preparado uma grande cerimônia de posse, esperava essa cerimônia, agora no dia 30, com a presença do presidente Lula lá em Xangai, na sede do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. Mas, obviamente, como o presidente teve uma pneumonia e teve que cancelar essa viagem, a posse, pelo menos do ponto de vista da cerimônia, também foi suspensa. Então, hoje, o dia da presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, foi calmo, foi uma apresentação ali ao banco sem nenhum grande evento. Mas foi chique, né? As fotos da festa Lula, ficaram ótimas, .exe. Ia ser quase um ato de desagravo a ex-presidente do Brasil que sofreu o impeachment em 2016. Hoje a presidente do BRICS e ex-presidente do Brasil, do Banco dos BRICS, perdão, ela basicamente visitou a sede, conversou ali com algumas pessoas e ela vai ter alguns desafios nessa função
junção, viu, Tainá? Porque os BRICS aí não vivem o seu melhor momento e o banco, embora esteja muito sólido, com bons ratings, ele tem algumas dificuldades com os parceiros. Uma delas é a questão da Rússia. A Rússia sofre aí com as sanções econômicas por conta da guerra da Ucrânia. Então, o próprio banco não pode mais emprestar dinheiro para a Rússia. Isso aconteceu logo depois do início da guerra, quando o Ocidente aplicou muitas sanções contra o país e como o Banco dos BRICS tem que negociar pelo mundo inteiro, no mercado financeiro, tem que seguir parte dessas determinações do Ocidente. Muito bem, então as informações a respeito da Dilma Rousseff à frente do Banco dos BRICS, que disse ganhará mais importância neste momento em que o Brasil dá uma guinada ou outra guinada nas suas relações exteriores, né? Volta ao normal, talvez, sei lá. Anderson, tá então, o bloco chamado de BRICS já teve mais coisa em comum, né? Quando esse termo era mais usado. Parecia que estava todo mundo no mesmo bonde. São os emergentes, estão emergindo juntos, né? A China está indo melhor, mas está todo mundo indo. Aí o tempo passa, né? E a China de fato vira uma potência. A gente não tem aquela realidade multipolarizada no mundo que a gente imaginava aí há o quê? Cerca de 2, 3 décadas. Né? Você tem a China rivalizando com os Estados Unidos e o bloco BRICS lutando para fazer sentido, Anderson. E a Dilma? Só sei que tá chique, tá? Isso aqui, top. Como diz o pessoal interior, chique no último. Olha, chiquetosa. Muito. Mas, assim, por partes, né, Álvaro? Assim, o que eu vejo, primeiro, que ver a Dilma num posto de poder sempre me remete ao impedimento dela, a retirada dela da forma que foi, quando no dia após ela sai e anda de bicicleta. Aquela prova que ela sabia que ela era uma mulher que não tinha cometido um crime, pegou tranquilamente, foi andar com a sua bicicleta para mostrar, eu voltarei, nós voltaremos, mas para isso vocês pagarão um preço por tudo isso que foi feito. Eu fico muito feliz por vê-la nesse local, né, tão importante. Outra questão teve o período BRICS do Mercosul que tinha os países do futuro, né? Sempre a palavra que o Lula usou na campanha dele, esperançar, vamos avançar. Daí, por N motivos, né, que é muito difícil manter uma democracia, principalmente aqui na América do Sul, teve todos os ruídos do mundo. Confesso que a Índia também temos que colocá-lo no local de destaque com seus call centers e principalmente seus filmes indianos, que é grande sucesso. Né? Até nisso a gente parou no tempo, nos filmes. E a Índia, mas a gente tem que ver que, pela parte prática, Álvaro, eu acho muito bom ser a Dilma, porque muitas vezes se fala que a área de economia tem muitos teóricos, né? Pessoa que não pisa ali no chão, não vê as pessoas e fazem análises baseados nos dados que recebem. E a Dilma, ela teve experiência prática de economia. Então, eu acredito que ela vai, sim, contribuir muito, né? E ela se preparou para isso, né? Já tínhamos falado lá atrás, em outros cortes, que ela se preparou estudando a língua, estava lendo livros e jornais chineses. Isso é muito importante. Pode parecer bobeira, mas não é. Se você vai para uma outra cultura, se você vai conhecer um outro mercado, porque a gente fala de uma China aqui, outra coisa, você está lá no dia a dia comprando, né, utilizando a moeda corrente para quem vai trabalhar com economia. A Dilma se preparou para isso. Eu acredito que é uma sacada muito inteligente. Torço muito para que ela dê certo, porque a gente precisa, né? A gente fala muito disso, né, Álvaro? Tirar o domínio dos mesmos. Não que a China dominando o planeta, todo mundo que domina vai ter seus problemas, mas precisamos renovar as dominações, vamos assim dizer. Não dá mais para a gente ficar refém de Estados Unidos e de uma Europa também que a gente sabe que está ruindo, entre outros, de vários motivos. Então, acredito que ela estando lá, ela vem de um partido que é negociador, tem um presidente que é negociador, e acredito,
vai dar certo. Eu estou muito confiante nisso, por ela ser uma mulher muito séria e estar num ambiente que precisa, né? Porque são países que têm muito para oferecer, né? Tem muita coisa para ser oferecida dentro desses países, para além do que se mostra hoje em dia. A Rússia tem um potencial gigantesco, você tem uma Índia que tem um potencial gigantesco. E o Brasil é aquilo, né? O Brasil é o foguete que parece que tem uma corda amarrada nele, que ele não consegue deslanchar, né? E acredito que o Lula tem essa preocupação muito grande, Álvaro, de uma geopolítica efetiva, progressista, mas que olhe para o futuro. E eu acredito que ela vai ajudar nisso. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do Meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o Meteoro tá ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Pra ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Oh, mimimi. Às vezes a gente briga. Ai, que rancor. E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer: não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. Tá uma merda! Você pode colar lá comigo, Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser, mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!